eyes, can't stop our drive. It's so hard to remind you of 85. We the Bears, monsters of the Midway, knocking teams out every Sunday. Fire in the eyes, can't Sejam stop our todos bem-vindos drive. à primeira gravação de podcast do Chicago Bears Brasil, junto com o Chi-Town Football. Para a gravação do nosso primeiro podcast tem hoje Breno Jorge, Mário Silva Filho, Pedro Moron e eu, Sérgio Luiz de Almeida. Esse é o nosso primeiro podcast. A princípio vai ser uma gravação muito simples, como já disse, é o primeiro podcast, então quero que vocês prestem mais atenção no que está sendo discutido, no conteúdo que nós vamos trazer e não tanto na edição. A gente ainda vai melhorar bastante essa parte da edição, mas vai acontecer mais no futuro, vão ter mais podcasts no futuro. Então vamos lá, bear down, vamos começar esse negócio aqui. Primeiro podcast do Chicago Bears Brasil junto com o Chi-Town Football. Vou começar aqui pelo nosso primeiro tópico, que é o que todo mundo fala há muito tempo já. Jay Cutler, continua o site, o que você acha, Pedro? Eu sempre fui um defensor do Jay Cutler, mas não dá não, fora. Já era pra ele já. Essa temporada de 2016 foi crucial pra ver se ele continuava ou não, né? Porque na verdade ele pode ser cortado agora sem sentir nenhum cap hit. Nenhuma multa, nenhum... E na verdade os jogos que ele jogou esse ano, fora a lesão que ele teve esse ano bem, que ele perdeu muitos jogos, ele não jogou nada bem na verdade, né? Não teve nada de impressionante pra falar que ele continuar como quarterback no nosso time, né? O que você acha aí, Breno? Cara, eu acho que ele tem que sair. Eu também sempre fui um defensor dele, tá ligado? Como a gente via muita gente falando, tinha sempre o good Jay e o bad Jay, sacou? Ele era muito inconsistente. E eu acho que, levando em consideração a necessidade do time, que, porra, a gente precisa de tight end, a gente precisa de melhores recebedores, a gente precisa de uma boa secundária, e precisa gastar dinheiro pra isso, o Jay Cutler, se ele sair, ele libera 14 milhões no cap space, não é? Não, pra próxima temporada ele libera 16. 16? Então, olha, pensa o quanto de gente boa dá pra pagar com ele. E, cara, desde que o Jay Cutler chegou, foi em 2008, o Chicago Bears só foi a um playoff. Claro que chegou a final de conferência da NFC, o jogo que ele se machucou contra o Green Bay, perderam, né? Claro, ele se machucou. Mas assim, o Chicago Bears nunca tem sido muito bom com o Jay Cutler, sabe? Nunca tem sido um time consistente, que tá sempre concorrendo ali aos playoffs, a NFC. A consistência com o Jay, na real, é a inconsistência, né? Ele tem assim, 8 jogos bons e 8 jogos horríveis na temporada. Exatamente. Que acaba a consistência dele, que ele realmente é inconsistente. Exatamente. Se eu não me engano, o recorde do Jay Cutler no Chicago Bears atualmente é 51 vitórias e 53 derrotas, se eu não me engano. Então, assim, pra você ver como é bem mediano pra baixo. E aí, o Mário? Mas sem ser foca agora, sendo realista. Ele devia sair mais pra ter um ar novo na franquia e pra ele mesmo. Tipo, pegar um time já montado, só falta um QB. Chicago falta o quê? Falta praticamente um ataque inteiro, tirando o meio da linha ofensiva e o halfback, né? Sobre o ataque, eu acho que o Chicago Bears, eu não diria que precisa de wide receiver, só que a gente tem wide receivers bons, só que são muito inconsistentes. Eles estão sempre machucados, estão sempre com problemas, entendeu? Exato, sempre se machuca. Isso que é o problema. Exatamente, cara, Eddie Royal, Kevin White, Alshon Jeffrey, tendo lesões, entendeu? Só aí a gente já tem 3. Tyrann, Zach Miller, porra, um injury prone claríssimo. 3 temporadas no injury reserve já. Mano, se juntar todos não dá um. Fora o Marquise Wilson, né? Marquise Wilson é um cara que tem... Um cara é bom, na realidade. O cara tem muita possibilidade de ser bom jogador, mas na realidade não vinga, cara. Quem? O Wilson? Eu acho que o nosso melhor recebedor no momento, cara, é o Cameron Meredith. Eu acho, sinceramente. De longe. Sim. Ele e o 17, que eu não quero falar o nome dele. Me nego. O Meredith foi uma das melhores surpresas esse ano, cara. End zone shot. Touchdown, Joshua Bellamy. Vamos pro próximo tópico aqui. O coaching staff aqui faz uma avaliação geral aí. Vocês acham que tem que demitir todo mundo? Demitir uma pessoa só? Demitir 2? O que você acha aí, Mário? Não adianta nada trocar de quarterback e continuar com aquela anta chamando as jogadas. É a mesma coisa que, por exemplo, dar uma Ferrari pra um cego dirigir. Tá, então não tem como, mano. O Logan pra você roda. Já era pra ter rodado logo no começo da temporada, na 4ª rodada. O que você acha aí, Pedro?
Então, seguinte, eu concordo com o Mário. Acho que o Logan foi muito fraco nesse ano. Não soube utilizar as armas que tinha. O Howard corria praticamente quase 100 jardas no primeiro tempo. Chegava no segundo tempo, quase nenhuma corrida. Achava que era um playbook muito inconsistente, assim, que ele fazia, né? Não sabia utilizar as armas e não sabia ler o adversário, né? Fora ele, que o Jeff Rodgers acho muito fraco também, cara. Extremo do conservador e do café com leite que muitas vezes não dá certo, na verdade. E aí, Breno? Cara, eu acho que, assim, se fosse pra rodar, já teriam rodado, né? Agora vai ficar. Mas eu acho que tem que... Como eu já até falei uma vez, eu acho que esse time não vai pra frente com esse staff. Eu já falei que eu acho o Fox um bom montador de time, sabe? Ele é um bom avaliador de talento, ele sabe montar um time. Ele e o Pace estão fazendo esse bom trabalho com isso, sabe? Montando um bom roster, mas ele não sabe administrar, ele não sabe... Não é muita opção dele, né? Mas a parte do dialogue, chamar as jogadas ofensivas, as chamadas ofensivas desse ano foram horrorosas. O game plan do Dow Loggins é ridículo, cara, sabe? Pô, você tem um dos melhores running backs da liga e você corre com ele 16 vezes por jogo. Sem ter wide, né? Sem ter recebedor, ele corre quase nada ainda, Chegou um ponto da temporada que todos os nossos recebedores eram reservas, foi quando o Jeffrey tava suspenso, e o nosso quarterback era o Matt Barkley, entendeu? Então você tem um quarterback que é terceiro reserva, nenhum recebedor reserva, um ótimo interior de linha, o Bob Messi começou a jogar muito bem no final da temporada, e você não corre com a bola? Eu acho que podiam ter usado mais o power running, né? Correr mais no meio da linha mesmo, porque querendo ou não, o interior da nossa OL tava forte esse ano. Tá sinistro, né? O Dow Loggins, eu acho que o problema dele é a mesma coisa do Jay, acho que ele é muito consistente, principalmente de ajuste de segundo quarto, né? A gente viu que o primeiro... Totalmente. Segundo quarto não, o segundo tempo, desculpa. O primeiro tempo do Bears era bom, tava na liderança em alguns jogos e tal, e aí ia pra segunda metade do jogo e a defesa do adversário se ajustava e ele continuava com o mesmo game plan ou alterava alguma coisa que era insignificante. Só que dito isso, eu acho que ele tem um ponto positivo, que eu vejo pelo menos, que é a questão de trabalhar com os QBs. Porque na temporada passada ele ainda era o quarterback coach e o Jay jogou melhor, e eu acho que ele influenciou, e até certo ponto ele influenciou nessa melhora. E esse ano mesmo com o Barkley e com o Hoyer, os dois que, principalmente o Barkley, que entrou no final da temporada praticamente, não tava em press squad, nada, jogou bem até alguns jogos. No final, o último jogo, acho que foi, lançou um monte de interceptação, foi ridículo, mas... Contra os Redskins. Mas eu acho que o Loggins, assim, se começar a ajustar melhor o time depois do halftime, eu acho que ele pode ser um coach que a gente pode manter. Só que esse problema de ser muito conservador eu também entendo, que é uma coisa que não dá pra ficar fazendo também, todo jogo, ser conservador ao extremo. Eu acho que isso aí é errado. Se continuar assim, acho que depois da próxima temporada, acho que seria bom demitir ele, mas por enquanto eu não demitiria ainda não. Até porque pelo tanto de machucado do nosso ataque, né? Eu acho que é isso. O que eu achava estranho, cara, tipo, o Howard corria o campo inteiro. Chegava na goal line, tirava ele e colocava o Lang. Isso é. Cara, o melhor exemplo da burrice do Loggins, cara, foi o jogo contra o Giants. Porque os Giants, até esse ponto na temporada, não tinham cedido nenhum jogo em que um único running back tinha corrido mais de 100 jardas. O Howard, no final do primeiro tempo, ele tava com 72 jardas. No segundo tempo, ele correu 5 jardas e terminou o jogo 77 jardas. Só pra você ver o nível de burrice do Dow Loggins, porque a defesa começa a tomar ponto, parece que o Dow Loggins se desespera, parece que você tá perdendo por 20 pontos no Super Bowl, ele começa ele esquece o jogo corrido, sabe? Isso é muita burrice da parte dele. Essa é a minha maior crítica ao Dow Loggins, sem dúvida. Só complementando o que o Breno falou, um exemplo que não precisa abandonar o jogo corrido quando tá se perdendo de muitos pontos foi o que aconteceu agora nos playoffs, agora o Cowboys com o Green Bay Packers, né? Foi. Eles estavam perdendo eles não abandonaram o jogo terrestre, né? O Cowboys, né? E quase ganharam o jogo, na verdade, né? Exatamente. Não ganhou por detalhes, mas não abandonaram o jogo terrestre, só a melhor qualidade, na realidade, e quase ganharam o jogo. E eles estavam perdendo de muitos pontos. Mas o play calling dos Cowboys é muito sensacional, cara. É outro nível do nosso. Não só o play calling, como os jogadores que eles têm no ataque.
é uma linha ofensiva melhor, é um jogo corrido melhor. O Elliott, se eu não me engano, ele teve uma média de 23 corridas por jogo, cara. O Howard, eu acho que ele tinha uma média de 18, 17. É outro nível de inteligência que o jogo ofensivo dos Cowboys tem. Eu acho que é isso, esse jogo que os Bears precisam implantar esse ano, sabe? Controlar o relógio, correr. Ainda mais pro time que tem o roster, na verdade, não tá forte. Não é um roster competitivo ainda, né? O Fox chegou com o roster, acho que é o terceiro ou um dos 3 mais velhos no geral da NFL. Aí, de um ano pro outro, ele virou um dos 3 mais novos e ainda ficou cheio de gente no departamento médico lá, tudo no fora temporada. Então, quando você tem um time que realmente não é competitivo e você não tem tanto jogador de qualidade para ficar rotacionando, o jogo terrestre fica mais importante ainda, né? Para você controlar o relógio, manter a posse de bola, descansar os seus principais jogadores que você vai ter que manter em campo por mais tempo na defesa, ou seja, no ataque também. Mas realmente o jogo terrestre tem que ser mais utilizado pelo nosso ataque, né? Mano, eu não entendo aquele Langford continuar ainda jogando nos Bears. Rotação, né? Não, mas ele tá muito mal esse ano, cara. O Langford tá horroroso. Ele tá horroroso desde a temporada de estreia dele, mano, do final da temporada. Mas parece que corre de calça temporada... jeans, mano. Pô, ele corre de calça jeans molhada, mano. Não dá pra ver o cara correndo. O Langford é aquele tipo de running back que você tem que abrir um gap gigante pra ele correr. Porque ele é rápido. Ele, querendo ou não, ele é rápido. Mas, cara, ele não é paciente. Ele não é, como os americanos chamam de sneak, sabe? Vai naquele espaço pequeno que o Howard ele é norte-sul, que a galera fala. Ele mira no gap e vai. Foda-se. Ele mira e vai. E ele tem medo de contato. Ele é muito ruim quebrando tecos. Ele é horroroso quebrando tecos. Ele não briga por uma jarda a mais, mano. Não, você pode ver. Vai, 80% das corridas dele nesse ano foi tudo na OL, nas costas do guard. Foi. O Howard não, cara. O Howard eu acho que nenhuma vez eu vi ele caindo pra trás. Ele cai pra frente. Ele e o Cadinho, os dois. O Howard é claramente um dos melhores running backs da liga. E eu acredito que em alguns anos ele possa ser o melhor. Falo mesmo. Em 5 temporadas ele passa o quartet. Endzone shot! Touchdown, Joshua Bellamy! Próximo tópico aqui da nossa discussão. Vamos lá, os rookies e os veteranos que surpreenderam positivamente nessa temporada. Então, cara, o rookie que surpreendeu não faltou, né? Esse ano o draft do Chicago Bears foi sensacional. Os melhores nomes, claro que a gente já deve saber, que são Jordan Howard, Leonard Floyd, o Cody Whitehair e o Nick Witkowski. E o Nick Witkowski não surpreendeu tanto assim como o Howard, mas teve bons números. Ele foi bem sólido substituindo o Danny Trevathan. Ele teve 44 tackles combinados, 34 sendo solo, né, só deles. Um sec, que também não é tanto a função de um inside linebacker sacar, então é até um número tranquilo. E um fumble forçado. Eu só não lembro, eu acho que esse fumble forçado não foi recuperado pelos Bears, foi recuperado pelo time mesmo. Mas se eu não me engano, contra os Niners, ele defletou 2 passes. Então, assim, num jogo você defletar 2 passes é um ótimo número para um inside linebacker. E claro que não é. Quantos jogos ele foi starter? Ele foi um dos jogadores dos Bears com o maior número de snaps esse ano. Pedro, o que você achou dos rookies e os veteranos aí? Eu gostei muito do que o Breno falou tudo, na verdade, né? Tipo, não é só os 3, né, que jogaram muito bem. O Kwiatkowski, eu achei que, na verdade, quando o Trevathan se machucou, eu falei assim, já era, acabou. O Freeman acho que já tava suspenso. E o moleque entrou e deu conta do recado. Pode ser um nome bom lá na frente, assim, entendeu? Um nome bom a ser moldado. E por falar em side linebacker, eu achei que foi trazer o Jerrell Freeman foi um acerto muito grande da diretoria esse ano, do staff esse ano. O cara tava em todo lugar do campo, na verdade. O cara meio cansado. O Jerrell Freeman, ele foi ranqueado pelo Pro Football Focus como o melhor linebacker da liga. Ele foi o número 1, acima de Luke Kuechly, acima de Sean Lee. Ele foi classificado em rating o melhor linebacker da liga. Só uma coisinha, o Nick Witkowski foi o 12º Chicago Bears em número de snaps. Ele jogou 457, 42% dos snaps. Ele startou 7 jogos, fez 44 tackles, dá uma média de 6.3 tackles por jogo. 6 tackles e
bastante. 6 tackles por jogo é um número bom. Pra quem é rookie, né? É um bom número. Foi o quê? Quinta rodada? Quinta ou sexta, foi bem late round. Ele foi final de draft já. Mano, a maior Não, e o que surpresa foi o Cold. Tá, enfim, o Nico Ikowski foi o 12º Bears em contagem de snaps. Ele jogou 457 snaps. Assim, pra um rookie que entrou por causa de uma lesão e jogou bem, né, como ele jogou, foi um ótimo número, tá? Concordo. Mário? Então, mano, a maior surpresa foi o Cold se adaptar como center, parecendo que joga faz uns 10 anos na liga já. Tipo, ele começou meio mal pra caralho nos 2 primeiros jogos e depois mostrou uma evolução que nem o Cruz tava jogando daquele jeito nos últimos 4, 5 anos de carreira. Eu tenho que concordar, pra mim o melhor rookie do Bears esse ano foi o Cody Whitehair, porque ele não veio pra ser o center do time, chegou e jogou muito bem de center, que pra mim é tão importante ou até mais importante do que o left tackle do time, porque o center tá ali, toda jogada ele tem que acertar a proteção da linha que ele vai passar, ele tem que entender o que o quarterback é, e ainda mais por ser rookie, né, chegar como rookie mudando de posição, jogando de center, eu acho que ele foi extremamente bem. E na parte do veterano eu também concordo que o Joel Freeman foi uma contratação excepcional do Ryan Pace, né, porque assim como o Trevathan também, né, foram os dois inside linebackers que era uma posição que a gente estava sofrendo muito na temporada passada, né, de linebackers, e... A gente tinha ano passado? tinha um tal de Shea lá no meio, né? Nossa, era o Christian... jogou John Timo jogou, o Christian Jones, acho que jogou. Christian Jones, jogou o Shea McClellan, jogou, a gente não precisa nem falar nada, né? Jogou os primeiros jogos. Então assim, eles viram o nosso problema de inside linebacker, ainda mais na 3-4, né? E contrataram o Trevathan e o Freeman, que querendo ou não, saíram por 2 salários muito baixos. Por padrões da liga, foi uma contratação muito baixa, que foi excelente do Ryan Pace. É uma contratação que é a cara do Ryan Pace, né? Aquele cara que, assim, não é tão badalado, que ele chega, faz um contrato muito bacana pro Chicago Bears, pra organização, e o cara chega e joga bem, sabe? Tipo o Akiem Hicks, cara. O Akiem Hicks foi impressionante. Akiem Hicks também jogou uns 7 sacks na temporada. Foi o melhor jogador da linha defensiva. Foi, não, sem dúvida nenhuma. Jogando de DL na 3-4 e fazendo 7 sacks na temporada. 7 sacks, cara. 54 tackles, 7 sacks e 2 forced fumbles, excelente. Na realidade, eu não acho que foi o melhor jogador da linha do Bears. Acho que foi o único jogador da linha do Bears que jogou bem. O Eric Goldman, quando jogou bem pra caraca, né? Até aquele Will Sutton foi bem decente, mas, cara, aquele Mitch Ryan perdoável. Falando nele, eu tenho uma estatística aqui sobre o Mitch Ryan, deixa eu só pegar aqui. A gente já sabe quem que vai ser o cara da estatística, né? Não, sou eu, claramente. O Mitch Ryan, ele foi o 13º Chicago Bears em número de snaps. Ele jogou 40% dos snaps, 436 em número. Ele teve exatamente 26 tackles combinados, 12 solo tackles, tá ligado? Tackles sozinho e 1 sack. Quantos snaps? 200 e? 436. E o cara consegue um número Quantos desse. hits ele deu? Hits, aqui não tem o número, mas ele conseguiu 26 sacks, cara. Isso é muito tackles. tackles. Se fosse 26 sacks, ele era recorde da NFL, literalmente. Endzone shot. Touchdown, Joshua Bellamy. Vamos lá pro próximo aqui. Os rookies e os veteranos que decepcionaram. Essa aí eu não tinha Essa aqui eu acho que eu quero começar porque, na minha opinião, o Tracy Porter foi uma decepção muito grande na temporada. Temporada passada ele jogou muito bem. Até surpreendeu que quando ele foi contratado, eu achei que era uma contratação ruim. Ele é um injury prone, querendo ou não, ele passou muito tempo já machucado na carreira dele. E não sei, eu realmente não achei que ele não fez nada praticamente essa temporada. A nossa defesa inteira, os defensive backs, na verdade, foram queimados a temporada inteira, né? Mas eu acho que ele realmente foi a minha maior decepção da temporada, assim como o Jay Cutler, né? Mas o Jay Cutler já esperava, pra falar bem a verdade. Rookie, eu não acho que teve nenhuma decepção grande, assim, de rookie. Eu acho que
A gente deu muita sorte dos late rounds que a gente pegou. E acho que no geral não vejo o rookie que decepcionou. Talvez o DL, que fugiu o nome agora. Jonathan Bullard. O Bullard talvez, que quando ele foi draftado, a gente tava meio hypado dele. Mas assim, como ele quase não entrou em campo, eu não vejo motivo de falar que ele chegou a decepcionar. Eu acho melhor o rookie não entrar em campo do que entrar e só fazer cagada, né? Mas vai lá, o Mário. Mano, a maior decepção é o Fuller e o White, mano. 2 first round jogadas no lixo, que até agora, tipo, você vê a lista do draft dos 2 anos, você vê que, tipo, dava pro Bears ter jogadores muito melhores que os dois, que só vivem machucados. A escolha depois do White foi o Vic Beasley, que foi o líder de sec da mano, temporada. nem me lembra disso, que eu começo a chorar aqui. Era o cara que eu queria que o Bears draftasse. A gente tava assim, pass rush de qualidade. Tinha o Vic Beasley lá dando sopa e não foram atrás do White, que infelizmente é proníssimo, né? Ele é muito injury prone. O Fuller, as 3 escolhas depois do Fuller são 3 Pro Bowlers, que é o Ryan Shazier, o CJ Mosley e o HaHa Clinton Dix. Ridículo. Dá pra você ver que é ridículo. Tem algum rookie que decepcionou, Mário? Mano, eu acho que essa classe de rookie desse ano, tipo, acho que só fica atrás da famosa classe do meio dos anos 80. Vai ser a melhor classe da década dos Bears. Eu acho que essa foi uma das melhores que a gente teve mesmo. Breno? Cara, o rookie que decepcionou, como já falou o Jonathan Bullard, né? Eu esperava mais dele. Eu esperava ele sendo titular na semana 1. E teve um cara que era o herói do Practice Squad, né? Brave. Brave era... Não, o que tinha de Twitter falando aquele cara tava destruindo. Era o próximo Wes Welker. Exatamente. O Wes Welker dos treinos. Julian Edelman. E, enfim, o cara terminou no Practice Squad. Ele depois entrou por causa que todo mundo do grupo de recebedores do Chicago Bears estava machucado. Ele teve uma catch que foi anulada por causa do nosso querido Ted Larsen. Acho que foi ele que fez a falta na jogada, que botaria o Chicago Bears em posição de chutar o field goal contra os Lions. Enfim, ele decepcionou, querendo ou não, porque tinha muita hype em cima dele. Mas sobre veterano, cara, eu fiquei um pouco decepcionado com o Adrian Amos, cara. Mas eu entendo, porque o Adrian Amos, clarissimamente, ele é um strong safety. Ele é aquele cara pra estar ali mais perto do box toda hora. Ele faz tackles. Você não vê o Adrian Amos errando muito tackle. E ele não é tão bom na cobertura assim. Botar ele de free safety, eu acho que não foi a melhor coisa. Botaram só porque o Harry Jones Cortez é um inútil e ele também é um pouco mais forte e tal, e botaram ele de strong safety, só isso. O Amos, acho que primeiro eu acho que ele não tem a leitura de campo, assim, a visão de campo total pra jogar no single high, né? Jogar, por exemplo, o Fangio, quando ele quer chamar alguma pressão, ele manda 2, 3 caras na blitz, né? E aí ele acaba deixando todos os defensive backs no homem a homem e deixa só o free safety lá cuidando da merda que acontecer. Eu acho que o Amos não tem a velocidade pra fazer essa função, que acho que é o principal pra você jogar de free safety no single high. Você tem que ser muito rápido, sua leitura de jogada tem que ser extremamente rápida. Eu acho que, assim, decepcionou, mas a gente sabe que não é a posição dele, né? Exatamente isso. Eu acho que contratando, seja na free agency ou draftando um bom free safety, botando o Amos de volta pra strong safety, pode melhorar muito essa secundária, cara. Aí, Pedro, o que você acha? Uma pessoa que eu não esperava muito, mas também quando entrou cagou na nossa OL foi o Ted Larsen, né? Que é um cara que eu não sei como que não foi cortado ainda. Acho que só não foi cortado ainda porque não tinha ninguém pra substituir, todo mundo se machucou. Concordo com o Landry que o Tracy Porter ano passado parecia que ia ser esse ano parecia que ia ser ia Pro Bowler de novo, né? Passado. Parecia que ia ser Pro Bowler de novo. Ia ser uma ilha, O cara, tipo, você não vê o Aaron Rodgers sendo interceptado contra o Bears, né? Tipo, o cara que intercepta o Rodgers, merece um prêmio. E o cara esse ano foi um lixo. E de rookie, na verdade, eu não decepcionei com ninguém, né? Tipo, eu esperava mais do Braverman, do Matt Bullard. Eu tava com expectativa do John Bush também, porque ele tem uns baita hit também, mas ele não... ele tava meio perdido, ele não sabe o que fazer direito. Eu achei que o John Bush não ia virar tanta coisa assim, que ele foi bem late round, mas sim, eu acho que ele é um bom jogador pra special teams, pra ser um gunner ali no punch, pra correr atrás da bola no punch, pra ser o tipo número 1, pra ser número 1 ou número
2 do kickoff, mas acho que Assim, pra ser um starter de defesa, eu acho que ele não vai ter capacidade na NFL. Espero que eu esteja errado, mas nada me indica que ele vai... Seu novo... mas starter não precisa, né? Starter não precisa. Que ele seja um bom cara que compõe o elenco, pelo menos. Pra depth, né? Um novo Corey Graham. Pois é, a função do Corey Graham, ser um gunner pra correr atrás de punch e kickoff, eu acho que vai ser a melhor função dele em qualquer time da NFL. E só uma coisinha que eu queria complementar, a única jogada boa do Dion Bush esse ano foi uma quase interceptação em cima do Aaron Rodgers que ele dropou, né? E sobre o Ted Larsen, eu acho que assim, ele é bem mediano pra baixo mesmo, o cara tava sempre acabando com drives, fazendo falta, mas eu acho que o pior é que ele substitui um cara que talvez seja o melhor jogador do nosso time, né? Que é o Kyle Long. Então, tipo, você vai de um dos melhores do time pra um cara bem mediano pra baixo. Não, dos melhores da NFL, né? Porque o Long, todo ano que ele jogou, ele foi pro bowler, né? Jogando até de left tackle, right tackle, desculpa. Right tackle. Que era com a mão quebrada. Jogando right tackle, machucado, ele foi pro bowler. Então, assim, excepcional jogador de linha ofensiva, né? Sensacional. Vamos lá, próximo tópico aqui. Free Agency. Vamos lá, a gente vai demitir alguém nessa temporada? O que você acha, o PM, Mário? Eu acho que o principal a sair pra liberar cap é o Cutler, mano. E a renovação do Jeffrey pra pelo menos ter peça pra receber bola. E o Houston tem que vazar, Young, essas tranqueiras velhas tem tudo. Young, você acha que tem que Você fazer? quer tirar o Young do time? Ah, mano, sei lá, eu meio que tipo, achei ele muito abaixo. Eu prefiro pegar uma escolha alta no draft, pega um defensive end top, um outro outside linebacker e manda o Young pastar, que ele já tá com mais de 32 anos, mano. 31, ele tá com 31. Ah, vai fazer 32, mano. Ele acabou de reassinar o contrato, ele eu ia falar isso. Não vai vazar, ele não vai vazar. Não, ele renovou. Ele renovou e aumentou o salário na hora que renovou. Nas 3 últimas seasons ele foi o nosso líder de sec, então... Foi, né? Eu acho que ele não vai sair, não. Ele assinou um contrato de 3 anos, 13,55 milhões, com 9 milhões garantidos. Eu não acho que ele vai sair. Ele é um bom cara pra rotação, eu acho que ele é um bom cara, assim. Não é nada mais que isso, mano. Eu acho, vale eu acho que ele é um bom starter até. Ele não é um pass rusher elite, mas do Floyd, eu acho que ele junto com o Floyd é uma combinação muito boa pra fazer o pass rush do McPhee também. McPhee ele é mais container, mais pra parar a corrida. Exatamente. Mas eu não tiraria o Young, até porque o preço dele nem tá tão caro, na verdade. E, como eu falei, as 3 últimas seasons ele foi líder de sec. Teve 10, 6,5 e 7,5. Então, mano, outro que decepcionou, só pra lembrar, McPhee. McPhee ficou machucado o ano inteiro. Mano. Foi mais pela lesão, né? Eu acho que a lesão dele todo mundo esperava, bastante. tipo, que ele ia ser o cara que ia comandar a defesa esse ano, ia montar um puta front seven junto com o Floyd, com os dois Hilby, mas, sei lá, lesão, o outro vaza. Vai lá, o Breno, o que você acha? Tá muito nervoso. O Mário tá exaltado. Cara, não eu tem vou que ficar morrendo de amor, não, mano. Eu vou tocar num assunto meio polêmico aqui, cara, que é o Alshon Jeffrey, né? Eu acho que, assim, o Alshon Jeffrey é um bom jogador quando tá em campo? Claramente ele é. Mas eu acho que pela inconsistência dele, de lesões, esse ano ele fez a maior besteira da vida dele, que foi ter usado essas substâncias pra ter sido suspenso. Então, assim, foi o ano que ele tinha que provar que ele era um bom recebedor, né? Ano de então, contrato, assim, né? Exatamente. Eu acho que renovar contrato com o Jeffrey seria bom? Seria. Só que vai depender de quanto vai ser. Quanto ele vai pedir. Se ele for pedir 12 milhões, 13 milhões, vaza, amigo. Vai pedir isso em outro time, sabe? O Pace não é um general manager de pagar muito pra quem não merece, entendeu? O Jeffrey merece uns 7 milhões, 8 estourando esse ano. De total, né? Porque, combinado assim, bônus com salário base, tá falando, né? Não 8 milhões de salário. Por ano. Por ano. 7,5. Exatamente. Tirando os jogos suspensos, a quantidade de recepção dele não foi tão ruim. Mais de 800 jardas, média de 15 por passe. O problema era o quê? Não fez TD. Exato. Fez um touchdown, né? 2. Fez 2. Era pra ter 6, 7. Mas vale lembrar também, né, que o Jay Cutler, ele só olha pro Alshon Jeffrey. Então, assim, você olha o número do Alshon Jeffrey quando ele tá com o Jay Cutler e quando ele tá com o Brian Hoyer, são duas coisas totalmente diferentes, né? Parece que quando ele tá com o Brian Hoyer, ele só puxa os olhos dos recebedores pra ele pra liberar o Cameron Meredith, tá ligado? Eu acho que isso vai um pouco do gameplay. Eu acho que dá uma mudada
do tamanho do playbook que o Loganes usou com o Jay e com o resto. Claro, eu acho que ele deu uma mudada. E eu acho que ele fez isso. Eu acho que ele falou pro cara assim, ó, ele vai estar contra o cornerback número 1, talvez ele vai estar tendo um double coverage, então não lança a bola lá, não tenta fazer demais, faz o seu feijão com arroz e faz o que você conseguir, basicamente, né? Eu acho que foi esse o que foi falado pros quarterbacks reservas, né? Mas que nem, teve uns 3, 4 jogos que ele ficava livre na red zone toda hora e o Hoyer não passava nem ferrando. O Hoyer parece que é preconceituoso com ele. É limitado, né? O que você acha, Pedro? A gente demite alguém aí pra off-season? Cara, só rebatendo só o Breno, eu só não mandaria o Jeffrey embora porque ele falou que vai ganhar um Super Bowl nesse ano. Então já que ele vai ganhar o Super Bowl nesse ano, vai continuar no Bears. Mas enfim, tem alguns nomes, né, que a gente podia mandar embora, fora o Cutter, que é nome batido, né? Tipo, acho que o Wilson se machuca bastante e tem um valor muito alto, né? Mas eu acho ele um cara interessante pra rotação. Eu acho que ele teve bons números pelo menos no último ano. Acho que ele teve uns números legais, né? Não nesse último ano jogado, mas o que ele jogou, na realidade, né? Uhum. Tem alguns nomes que por mim eu mandava embora, mas é difícil você cortar assim, passar peixeira assim, sem ter uma base pra você trazer novos jogadores, né? Embora a gente tenha um cap muito bom, a gente não pode também só cortar por cortar. Mano, tem um que todos estão esquecendo de falar que tem que vazar. O Bellamy. Joshua Bellamy. Eu não acho. Eu acho que ele é um bom jogador. Mano, o cara não pega a bola. Ele não pega a bola. Isso é verdade, o que o Pedro falou. Ele é um bom jogador no Special Teams. Ele é um dos melhores do Chicago Bears, cara. Mano, mas jogador de Special Teams você acha a rodo na liga. Assim, o Joshua Bellamy, ele é um bom corredor de rotas. Você vê o Joshua Bellamy livre com frequência. O problema ele não pega a bola, entendeu? Eu acho que se ele melhorasse nesse ponto de fazer recepção, de catch, ele pode ser um bom jogador. Mas isso assim, não é uma parada que você, não, vamos ver ele mais um ano aqui. Eu acho bem provável ele ser cortado. Tem que ver o quanto que ele tá recebendo também. Às vezes ele é um cara que não vale a pena cortar porque ele não faz uma diferença tão ruim pro time em questão do cap hit dele que talvez valha a pena manter ele ali por special teams e talvez ele tem entrar na rotação. Então depende do salário também. Às vezes não vale a pena você cortar o cara. Ele tá recebendo um salário de rookie que não foi draftado. Então assim, é bem pouco. E vale lembrar também que mesmo ele tendo tido um desempenho horroroso, ele só entrou em campo porque todos os nossos recebedores estavam machucados, tá ligado? Então assim, ele não é bom. Não, claramente ele não é bom. Ele é ruim. Mas eu acho que manter ele pro special teams, talvez. Pra mim, eu acho que ele é o mesmo caso do McManus, tá, entendeu? McManus é horrível na cobertura, como cornerback ele é horrível, mas pro special teams ele é o melhor gunner. Então, ele já era. Por mim, eu ia fazer ia passar o rodo aí numa galera. Eu acho que pelo tanto de cap que a gente vai ter na free agency, eu acho que a gente pode demitir o Mitch Ryan e contratar um cara, talvez até pelo mesmo valor dele, que seja muito melhor, ou talvez para desenvolver o Bullard para jogar na posição dele. O Ted Larson, que todo mundo odiou, eu acho que você consegue um jogador na mesma posição dele, com a mesma coisa, mesmo salário. Tem o Eric Kush, né, que é muito bom. O Eric Kush. O Eric Kush jogou bem. Só que ele jogou muito machucado também. Ele tava machucado também, pra variar, né, Chicago. Eu acho que o Alshon Jeffrey, que acho que no momento é o assunto mais delicado da nossa free agency, acho que é o único foco realmente grande da free agency, do que vai ser feito, né? E o que tu acha? Eu acho que a questão do Jeffrey é assim, se ele pedir até 8 milhões, 7,5, eu acho que dá pra aceitar. Mas mais do que isso, eu acho que não. E assim, se ele começasse a fazer alguma pressão, e eu fosse o Ryan Pace, se ele começasse a fazer pressão de, eu vou pra free agency, não sei o que, cara, vai pra free agency, porque tem um nome na free agency que eu acho que ninguém parou pra olhar aqui, que é o Terrell Pryor, do Cleveland Browns. Cara, ele jogando no Cleveland Browns, sem quarterback, sem praticamente nada, ele fez, 77 recepções, 1.007 jardas, 13.1 de média, 4 TDs. Isso que ele era QB na temporada passada, né? Sim, ele jogou os 15 jogos da temporada, passou de 1.000 jardas, fez o dobro, não foi muito TD, mas fez o dobro de TD do Alshon Jeffrey, e ele vai se tornar um free agent nessa temporada. Então assim, o wide receiver é uma posição que a gente sabe que todo ano tem a rodo. Pelo tanto que o Jeffrey vai acabar pedindo, e pela falta de produção dele, eu acho que eu não manteria ele por um preço assim, razoável. Ou ele
faz um contrato barato, assim como o Freeman e o Danny Trevathan fizeram, ou eu acho que ele vai pra rua. Meu resumo de Jeffrey é isso. Basicamente, pra mim, ele vai na rua. Eu não tô muito interessado em renovar com ele, pra falar a verdade. Mas só uma coisinha, o Terrell Pryor tem quantos anos, cara? Ele é novo? O Terrell Pryor tem 27. É, uma idade tranquila, o Jeff tem 26. Ele foi draftado Mas ele é, assim, 27, ele não é um cara novo, mas ele jogou de quarterback, ele era quarterback, então assim, ele não apanhava tanto quanto um wide receiver. Um wide receiver de 27 anos já apanhou muito mais que um quarterback, sabe? Verdade, faz sentido isso aí. E pô, o cara ele jogou... é bem sólido, tá ligado? Ele é bem sólido, assim. Cara, pra quem jogou no Browns essa temporada, o time com uma vitória, com um QB que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, passar de 1.000 jardas. Cody Kessler tem 6 touchdowns, 4 foram do Pryor. Ele tem 1.300 jardas passadas, o Pryor recebeu 1.007. Então assim, eu acho que ele vai ser aquele cara que o pessoal chama de sleeper, sabe? De ninguém fala nada e de repente a hora que você vê o cara, boom, explodiu na NFL. Eu acho que ele vai ser desse nível, acho que ele tem talento pra esse nível. Touchdown, Joshua Bellamy! Agora o oposto da nossa free agency, quem que a gente deve contratar? Vocês tem algum nome aí? Começa o Mário. Mano, tem que buscar algum corner top que surgir no mercado. O primeiro top que não ter contrato renovado tem que ir atrás, criando dinheiro nele. Tipo, pra ficar com esses tranqueiras que tem aí que a natureza faz ponto neles. Mano, não tem como, mano. Os caras jogam a bola pro alto porque sabem que não vai ter ninguém marcando. Não, realmente a secundária tá horrorosa. O que você acha aí, Breno? Cara, eu acho que, tipo, tem nomes bons, tá ligado? Tem o Stephon Gilmore, dos Bills. Tem o Trumaine Johnson, dos Rams. Tem aquele A.J. Bowie, dos Texans. E tem o que a galera mais fala, né? O Eric Berry, dos Chiefs. Só que assim... Barry é safety, né? Só pra deixar claro que o Barry é safety, não é corner. É safety, é. O Barry, claramente, desses 4, ele é o melhor, sabe? O Eric Berry ele é o pro, né? Ele é o pro. Claramente, ele joga muito, ele mudaria essa secundária, assim, da noite pro dia, sabe? Só que, a gente tá falando de Ryan Pace. Ryan Pace não é um cara que vai pagar um contrato enorme pra ele, entendeu? E assim, seria bom? Pô, seria. Ele ia mudar essa secundária, claramente. Mas eu não sei se ele vai vir. Um cara que eu gostaria muito é o A.J. Bowie, porque, assim como tu falou, Landry, ele é meio sleeper. Aí, ele foi um ótimo corner nessa temporada, foi ranqueado como um dos melhores pelo Pro Football Focus. E, assim, ninguém conhece muito o nome dele, ninguém sabe muito quem é A.J. Bowie, sabe? É muito o tipo de contratação do Ryan Pace. Só que tem um problema, o A.J. Bowie já declarou que quer ficar nos Texans, os Texans já declararam que vão fazer de tudo pra ele ficar lá. Então não sabemos se ele vai chegar na free agency, mas se chegar, claramente é um nome que a gente precisa olhar. Pedro, você que falta aí agora. O Eric Berry eu acho que é interessante porque ele, além de ser um baita safety, né? Verdade, o cara tem liderança, o cara pode te chamar a responsa pra ele também. O que eu acho interessante, e eu acho que é muito polêmico isso que eu vou falar, eu contrataria tipo o Tyler Taylor. Tyler Taylor? Vou xingar pra caramba agora. Quem é Tyler Taylor? Eu nem sei quem é esse Eu acho cara. que é o seguinte. É o quarterback dos Bills. Eu vou dizer por quê. O Tyrod Taylor. Tá. Desculpa. Eu acho que Tyler Taylor, isso. Eu acho que devia draftar um QB, mas acho que devia colocar um cara como Taylor, que não vai continuar nos Bills e tudo mais. Eu acho que tem um baita potencial pra ser um QB nesse ano pra moldar o reserva pro próximo ano, o draftado pro próximo ano. Fazer mais ou menos o que o Green Bay fez, né, com o Aaron Rodgers lá, deixando ele no banco uns anos e desenvolvendo. O que eu acho interessante do Taylor é que ele não teve. Ele, além de. Acho que um passador interessante até, ele corre muito bem ele corre muito bem também. E com a nossa OL, acho que talvez pode ser interessante uma QB mais móvel, né? O Tyrod Taylor, a gente tinha falado dele já no WhatsApp, né? E eu também falei isso. Eu acho que ele vai acabar virando free agent. O Bills não tá sendo um lugar bom pra ele em questão de gostar de querer ficar lá, né? Ele já
Eu tava meio assim, a mídia já viu que ele vai sair, que ele tá tendo alguma briga com alguém lá de dentro da diretoria. E assim, as 2 temporadas que ele jogou de titular lá, ele passou de 500 jardas correndo, passou de 3.000 jardas lançando a bola. E teve um rating bom nas duas. Então, a temporada passada o rating dele foi 99.4 e nesse ano foi 89.7. O máximo é 158.3 ou coisa assim, 153.8. 3.8. Então assim, é um número bom. Ele é um cara, ele não é aquele QB excelente, mas assim... ele não vai levar o seu time a um Super Bowl, isso é claro. Mas ele vai ser um cara consistente, pelo menos. As 2 temporadas que ele foi titular, ele teve 6 interceptações nas 2. Então assim, ele não vai lançar, ele não vai ficar dando turnover pra defesa adversária, igual o Cutler faz direto. E eu acho que o mais interessante dele, assim, além dele já vir moldado pra NFL, digamos, né, ele já vem com a experiência de ser titular na NFL, eu acho que ele vai ser um quarterback muito barato nessa free agency. Eu acho que nenhum time vai ser obrigado a despencar dinheiro nele, e assim como você falou, é uma contratação muito do estilo do Pace, né? Ele vai ser um cara barato que vai acabar produzindo bem. Muita cara do Pace. Posso falar um cara barato que ia arrumar a secundária? Ah. Estão sentado aí? Christopher Conte. Esse era mito. Não, mas acabei de... O Mário lembrou da secundária, há um outro nome que talvez podia ser chamado, que é o Micah Hyde. Major White. Micah Hyde. Qual nome vocês entenderam? Micah Hyde? Eu acho que pode ser um nome interessante se for um contrato muito baixo. Não sei se ele vai pedir um contrato muito baixo, na realidade. Somos torcedores do Chicago Bears, né, cara? Até hoje eu ainda não consegui me acostumar com o Josh Seaton em Chicago. Jogou muito, mas acho que vocês compartilham o mesmo sentimento, né? Eu não tenho muito disso, não. Pra mim, se o cara tá produzindo, não... Eu ainda tô meio, sei lá, tipo um preconceitozinho. Mas o que eu queria falar é o Micah Hyde, assim, ele é bom, ele é um safety ok, ele jogou muito bem contra os Cowboys, mas vai lembrar que é em Green Bay Packers, né, cara? O Green Bay Packers não é um time de deixar os seus jogadores irem embora, eles visam muito mais manter seus jogadores e focar no draft, sabe? Não sei se o Micah Hyde vai virar free agents. Eu também acho meio difícil. Sobre o Tyrod Taylor, eu sou muito contra pegar quarterback na free agents, mas se for pra ser um quarterback que vai ser o seu quarterback por ano, tipo, aquelas pessoas que falam do Garoppolo, eu ia odiar ele em Chicago, porque seria um investimento pesado e um investimento num nível de quarterback que vai ser o seu quarterback por ano, sabe? Mas se o Tyrod Taylor viesse pra fazer essa ponte com um quarterback rookie, eu até aceito, porque ele claramente é o melhor, seria, né, no nosso roster, o melhor quarterback que a gente teria. Eu acho que pela gente ter a escolha número 3, né, draft, eu acho que sim, se você contrata um QB igual o Tyrod Taylor, eu acho que abre a opção de você não ir atrás do quarterback logo no primeiro round. Porque assim, o quarterback no primeiro round seria um reach, seria se fosse na escolha 3, mas não quer dizer que a gente não vai trocar a nossa escolha pra descer um pouco no draft e pegar um QB lá pela 15ª, 20ª, alguma 25ª, 25ª. Talvez o único quarterback que vale a pena seja o Trubisky, né, que muitos falam do Niners draftar ele mais pela necessidade que eles estão, né? Mas assim, no draft vai vir Jonathan Allen, desculpa aí, pessoal. Mas eu gostaria muito do Patrick Mahomes no segundo round, cara. Assim, não vamos entrar muito em assuntos de draft, mas eu acho que seria um bom quarterback, o Brad Kay, assim, aquele quarterback de segundo round mesmo, eu acho que seria uma ótima. Eu tenho uns nomes aqui meio sleeper da free agency que eu queria. Sim, pela questão de ser aquela coisa de contratação do pace que a gente fala direto, de ser um cara barato e que produz. Tem o cornerback, o Dre Kirkpatrick do Bengals, foi a escolha de primeiro round, não rendeu como primeiro rounder lá, até porque quando ele chegou já, o Bengals já tinha muito cornerback de qualidade lá. Quantos anos ele tem, esse Kirkpatrick? Ele tá com 27 agora. 27. Ele foi starter nas 2 últimas temporadas. Ele tá no contrato de rookie ainda. Foi starter nas 2 últimas seasons. Ele joga bem. Ele é um cara alto. E geralmente ele joga no man coverage, que eu acho que vai ser essencial. A gente vai ter que ter jogador bom de man coverage nessa nossa defesa. Eu acho que o Stephen Paia podia voltar pro Bears pra fazer uma rotação na DL. Talvez seja starter, não sei. Mas talvez seja starter, porque eu acho que a gente já viu que o Goldman, quando machuca,
A gente não tem jogador de qualidade para substituir. É outra coisa, é outra. A defesa some, assim, apesar de ter Freeman e ter o Trevathan no meio do front seven, se ele machuca, a gente vê que a defesa não consegue produzir. Então, a defesa é outra sem o Goldman, cara. Talvez o Stephen Paia pudesse voltar por um preço bacana e eu acho que ele produziria muito bem também. E assim, eu acho que o Eric Berry não vai virar free agent. Eu acho que o Chiefs não vai deixar ele virar free agent. E se ele não virar free agent, eles vão ter que ver muito bem o que eles vão fazer com o Dontar Poe, que é o nose tackle deles. E que é top 3, top 5 nose tackle da NFL. Não seria uma contratação barata, estilo Ryan Pace, mas assim, talvez pegar o Dontar Poe e jogar o Goldman mais pra defensive end, quem sabe, né? Assim, porque o Goldman, a gente sabe que o Goldman ele é um cara, ele tem uma certa agilidade, uma certa velocidade pra jogar de nose tackle, ele sempre tá botando pressão no quarterback, e talvez colocar ele pra defensive end na 3-4 pudesse render mais com o Dontar Poe no meio e ele de DE, não sei. Eu acho difícil contratar o Poe mesmo que ele vire frente, mas é um nome que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho também. E só uma coisinha, os Chiefs, eles estão muito ferrados de salary cap. Se eu não me engano, eles estão quase no negativo. Então, assim, é aquele cobertor curto, né? Se renovar o contrato do Paul, vai ter que deixar o Eric Berry virar free agent, e vice-versa. Eu tô olhando aqui, nossa, eles estão... Meu Deus, eles estão muito ferrados. Pra 2017, eles têm 4 milhões de cap room. 4 milhões. Nenhum desses dois vale pagar um contrato que eles recebam 4 milhões por ano, fazer um esforço muito bizarro. Eu acho que eles vão cortar o Justin Houston ou o Tamba Hali. O Tamba Hali ganha 8,5 milhões por temporada, é o cap number dele. Só que o Justin Houston ganha 22 milhões. Ele ganha mais que o Alex Smith. O Alex Ele Smith tá velho, o Justin Houston? Ele não tá que velho. Ele tem uns 29, ele tá 28, com 28, ele tá com 28. Só que assim, quando ele renovou, ele quase quebrou o recorde de sack da NFL. Ele teve 22 sacks na temporada que ele renovou. Né? Faltou meio. Meio, é verdade, falta um, meio empatava. Só que depois que ele renovou, na próxima temporada, 2015, ele jogou 11 jogos, teve 7 sacks e meio. Nessa temporada, ele jogou 5 jogos, teve 4 sacks. Só que eles draftaram um outside, de Ford, e ele teve acho que 11 ou 10 sacks nessa temporada. Ele jogou muito de fone. Então acho que talvez o Justin Houston possa virar frente. Quem sabe é um nome pra gente ficar meio de olho, talvez. Se ele pedir um número... talvez uma reestruturação de contrato. Não sei, mas... Eu acho difícil. Isso é sempre muito difícil de lidar. 2, 3 jogadores na liga que fazem isso. Que aceitam. O que vocês acham da secundária dos Cowboys? Metade dela vai vazar. Cara, vamos combinar. O Rod Marinelli faz um milagrezinho nessa defesa. Qualquer defesa, né? O Rod Marinelli é top 5 coordenador de defesa da NFL fácil, menos contra o Rodgers. Menos contra o Rodgers. Mas contra o Rodgers ele nunca teve peça também. Eu não tenho como xingar ele, não. Os jogadores que você fala, o Morris Claiborne foi escolha de primeiro round, foi escolha número 6 geral do draft de 2012. Nunca fez nada. Essa que é a verdade. Toda temporada que ele jogou, ele teve uma interceptação. Nunca jogou a temporada inteira. Então, assim... Não sei, acho que talvez pra ser o cornerback número 2, mas eu não também seria... não tô muito de olho nele não, cara. O Brandon Carr já tá velho, tá com 30 anos e também não joga muita coisa assim, eu acho que... E vale lembrar uma outra coisa, que assim, o Kyle Fuller é o jogador que a gente esperava que fosse? Não é de jeito nenhum. Muito mais por causa daqueles 2 jogos dele contra os Jets e 49ers, né? Que ele deu uma hype absurda na gente. Nossa, contra o 49ers assim, é um absurdo. Mas ele jogou contra algum QB bom? Não. Ele pegou o Johnny Smith e o... Não, exatamente, o Colin Kaepernick. Mas assim, a gente ficou hypeado, claramente. Ele era ruim. Ele não superou as expectativas. Tu não? Eu não. Sempre falei que era demais, bust. Cara. Mas assim, se tu olhar o nosso roster de cornerbacks, cara, ele ainda é assim o melhor cornerback do nosso roster, porque é horrível, mas ele ainda é. Ele é melhor que o Tracy Porter foi esse ano, sacou? Ele é melhor que o Crevon LeBlanc, tu não acha não? Não. Tracy Porter 100% saudável, eu acho que ele é melhor do que o Fuller. Só que o Porter, ele é injury prone, ele tem tido lesão a carreira inteira dele. Só que quando contratou, eu falei assim, cara, eu não acho que ele vai ajudar muita coisa. Ele já tá velho, né? Ele já tem mais de 30. Assim, temporada passada ele foi pro bowler, não foi? Não, foi não. Eu acho que ele foi pro bowler, se eu não me engano. Foi, né? Foi? Eu acho que foi. Eu não tenho certeza. Não, eu ano acho passado que só foi
o long só do nosso time. Também acho. Teve um desempenho bom ano passado. Se ele não foi Pro Bowler, ele teve um desempenho de Pro Bowler. Ele foi um Aquele shutdown jogo contra os corner. Packers. Não, aquele jogo contra os Packers, ele foi um deus. Então, só Ele e o que... Callahan. só que foi uma coisa típica. E assim, Fazia tempo. ele já perdeu Ei. 1, 2, 3 temporadas, ele já perdeu que ele não jogou nem 5 jogos. Esse ano passado surpreendeu. Esse ano eu acho que ele voltou a ser o normal dele. Então, Fuller contra um Porter 100%, eu acho que o Porter é melhor que ele. Só que eu acho que o Porter não se mantém saudável pra ser melhor do que ele. Então, talvez o Fuller realmente seja o nosso melhor corner agora. Mas o Fuller também não se mantém saudável. Então, mas aí você vai renovar com ele também? Eu não sei. Eu acho que vale mais a pena buscar um... Porque eu acho que assim, Stephen Gilmore, o Trumaine Johnson, o Drake Kirkpatrick, eu acho que... Qual que você falou do Texans lá, Breno? AJ Bowie. AJ Bowie, eu acho que pelo menos um desses caras vai virar free agent. E eu acho que, querendo ou não, é bom injetar uma graninha a mais ali, o Rams se abrir um pouco a carteira pra buscar um nome mais de peso pra solucionar esse problema nosso, né? Porque também ficar dependendo de late rounder e ficar querendo contratar cara barato o resto da vida, eu acho que não é sempre que vai funcionar. Totalmente. Eu só uma estatística aqui, porque eu sou o stat guy daqui. Na nossa secundária esse ano, nós tivemos 2, Crevon LeBlanc, Bryce Callahan e Harry Jones Contei. 3 jogadores que nem sequer foram draftados. O Tracy Porter, ele foi draftado no segundo round, né? Mas já faz tanto tempo. E o Adrian Amos, que foi draftado no quinto round. Assim, você tem uma secundária que você tem 3 undrafted jogando, sabe? Nunca é um bom sinal. Não vai. Teve mais, teve o Jacob Green. Jacob Green, né? Que vazou depois. Só uma coisinha que um assunto que eu queria... voltou, né? Mas só um assunto que eu queria tocar é o Bryce Callahan. O que vocês acham dele? Eu acho ele um nickel bom cornerback. nickelback. É o quê? Um bom níquel. Exatamente isso que o Mário falou. Eu tava achando engraçado porque eu fui olhar aqui a contagem de snaps dele. Ele foi o 11º no Chicago Bears com o maior número de snaps. Ele jogou 489. Só que você olha assim, você não ouve muito falar o nome dele. E pra um cornerback, isso não é um sinal muito ruim, sacou? Uma coisa boa. É uma coisa boa. Geralmente exatamente. ele tá anulando o recebedor que ele tá marcando ali. Exatamente, eu fiquei até impressionado quando eu vi essa estatística. Eu não gosto tanto dele, eu achei ele ok. Mas quando eu vi essa estatística, eu juro pra vocês que eu fiquei impressionado. Mas ele tem um problema ele tem um problema que a gente já viu que realmente é um problema gigante na NFL, que é a altura dele. Ele tem 5'9", isso aí vai dar, acho que 1,71, 1,73 no máximo, uma coisa assim. Então assim, se você colocar um cara com 1,80 na frente dele, na hora que ele for pular, ele não vai conseguir pegar essa bola, né? Não vai conseguir defletir, tudo. Então assim, talvez contra aqueles wide receivers mais estilo Tagging Jr., que é o cara baixinho, que é rápido pra caramba, talvez ele seja um cara assim, pra se manter pra botar ele pro special teams, que ele é um cara meio rápido, acho que ele rende no special teams e quem sabe jogar no situational football, né? Colocar ele no nickel dime contra um wide receiver mais baixo, mais ágil. Mas acho que é um nome que dá pra manter no time. Foi o jogo o contra Mário os... tinha falado dos Packers, do Porter, né? Que jogou demais. Ele foi um outro que anulou. Ele foi um outro nome que destruiu nesse jogo. E ele fez a jogada que fez a gente vencer o jogo, né? Ele deu aquele passe pro Devante Adams, não foi? Ou pro Randall Cobb. Foi. Ali na endzone, no final do jogo. Randall Cobb foi. Foi pro Ele Cobb, anulou né? o Cobb Não, ele no jogou jogo inteiro. muito naquele jogo. A nossa secundária, aquele jogo, assim, jogou um desempenho que eu não lembro da última vez que eu vi isso. Os melhores jogos do Cutler em Chicago, concordo. Touchdown, Joshua Bellamy! Draft, o que vocês acham? O que a gente tem que focar nesse draft? Vamos fazer um... Jonathan Allen. Não precisa assim, dar nome, fazer mock de 7 rounds. Eu acho que se a gente quiser fazer um próximo podcast pra mais perto do draft, eu acho que nome seria uma coisa mais pro próximo, mas posição, o que vocês acham que a gente precisa focar em draftar nessa temporada? O que você acha aí, Pedro? Eu acho que é o seguinte, pra ver pro draft, eu acho que seria mais ou menos uns 40% de defensive backs, pegar pelo menos um tight end bom, e essa classe de tight end tá muito legal. Um L, querendo ou não, tipo, um L pra rotação seria muito interessante pra já começar a moldar quem sabe um tackle, um left tackle, assim, legal. Um quarterback pro futuro, eu não sei, acho que quantos nomes eu já falei. É que a gente precisa de muitas posições pontuais, assim, né? O que você acha aí, Breno?
Cara, acho que o Pedro falou tudo já. Mas eu acho que assim, a gente falou do Mitch Ryan, ele é horroroso. E tô no momento sendo um fanboy assim do Jonathan Allen. Claro, de brincadeira, mas eu acho que ele é o cara que o Chicago Bears precisa draftar, caso ele esteja disponível na posição 3. A gente vai ficar puto. Mas eu acho que assim, ele é uma freak, cara. Ele vai ser aquele jogador que vai chegar e vai ser um dos melhores da NFL por anos, assim. E focar num quarterback no segundo round, essa classe desse ano tá muito boa de defensive back e tight end. Tem um tight end que eu gosto muito de Ole Miss, chamado Evan Engram. Agora talvez só porque eu falei, talvez os Packers peguem ele, mas... eles estão ouvindo o podcast. O Ted Thompson deve estar ouvindo isso. Certeza. Eu te Red Brasil. Tá entendendo o português também, não se preocupa. Mas... sim, claro, tem que ir de defensive back, sem dúvida nenhuma. Quem sabe até uns trade-ups para pegar uns defensive backs cairiam bem, mas tá muito boa, tem muito jogador bom de defensive back esse ano. Eu acho que assim, pegar uma Malik Hooker, caso o Jonathan Allen não esteja no board, na pick 3, pô, concordo plenamente, sabe? Ele é um free safety que seria aquele seu free safety bom, sólido, por anos, sabe? Eu acho que valeria a pena também. O que você acha aí, Mário? Tem que ir atrás do melhor jogador livre que tá. Não tem essa. Desde que não seja quarterback, porque essa classe é pior que a do ano passado. Pode parar. Você acha que o Pace vai manter a filosofia de quando ele chegou, que ele disse que ele ia draftar o best player available de todos os rounds? Isso é claro, né? Eu acho que primeiro round, eu acho que a gente não tem muito o que ver, assim, na minha opinião. Eu acho que tem que ir atrás do defensive back. Talvez o Jamal Adams da LSU seria um safety pra gente colocar lá na secundária e já chegar fazendo a diferença, que talvez seria a mesma coisa que a contratação do Eric Berry, digamos assim. Eu não tô falando que ele vai chegar e vai jogar no mesmo nível, mas eu acho que ele tem todo o potencial de jogar nesse nível. Muito comparado com o Eric Berry, na verdade, né? Então, eu acho que pra mim ele seria a escolha da terceira, na pick 3, né, do draft. Eu acho que ele seria a escolha ideal. Front 7 eu já... Eu não falei do Eras, mas ele realmente, o Eras é outro ótimo jogador, sem dúvida. Eu acho que nosso front 7 já tá excelente. Não de ter peça pra rotação, mas sim, quando os nossos starters estão em campo, eu acho que o nosso front 7 é top 5 da NFL na próxima temporada. E aí, na free agency, com tanto de cap que a gente vai ter, eu acho que a gente consegue construir até um front 7 top 10 da NFL, contando com os jogadores reservas. Então eu acho que na escolha número 3 e atrás de uma posição que já é uma posição, um setor do time que já é tão forte, eu acho que não seria uma escolha tão boa. Então eu iria de defensive back no primeiro round. Digamos que a gente contrata o Tyrod Taylor na free agency, eu acho que seria bom ir atrás de um quarterback no segundo round também. Eu acho que ainda vai ter QB muito bom disponível na nossa escolha. Talvez, quem sabe, ir atrás de um outro cornerback no segundo round. E eu acho que tirando essa necessidade nossa, óbvia, de quarterback, eu acho que defensive back, recebedor, talvez tight end seria uma coisa interessante também pela classe que a gente vai ter. Último tópico aqui, pra gente fechar o nosso podcast aqui. O que vocês esperam da próxima temporada? Comece aí, Mário. 8-8, como sempre. Naquela empolgação, 8-8. Vai ser igual aquelas temporadas do Love Smith. Se começa com 3-0, 4-1, aí você faz 6-3, termina 8-8, como sempre. Enquanto o Fox fica aí, vai continuar assim, mano. Esquece. Falei. Esse ano vai ser o último. Pedro, o que você acha da próxima temporada? Cara, eu sou um iludido de carteirinha, né? Então, eu acho que... Cara, eu sempre acho que esse não vai, tá ligado? Então, acho que eu vou continuar apostando no 10-6, assim, porque eu sou um iludido mesmo. Vai lá, Breno. Cara, eu tô com expectativa baixa, acho que vai ser um 4-12, 5-11, porque assim como o Mário falou, eu acho que assim, o Fox tá montando um time bom, com a ajuda do Pace. Mas eu acho que enquanto ele estiver no Chicago Bears, o time não vai pra frente. Eu acho que ele é um péssimo coach, assim, administrando o time. Eu acho que o Loggins é um péssimo coordenador ofensivo. E eu acho que no ano que os dois vazarem, contratarem bons técnicos e coordenadores, eu acho que aí sim o time vai pra frente, porque vai ter um time.
querendo ou não, o Chicago Bears tá tendo um bom roster sendo montado. Quem sabe até subir o Vic Fangio pra head coach e ir atrás só de coordenador, né? De técnico. E só uma de coisa ataque e que eu defesa. esqueci de falar, mas que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, que assim, é interessante draftar um quarterback? Só que vocês se sentiriam saudáveis, não, tipo, confiantes com o John Fox e Darryl Loggins evoluindo, ensinando o nosso futuro quarterback? Lógico que não. Por que você acha que eu falei que tem que pegar o melhor jogador disponível? Porque essa classe de quarterback já é ruim. Ainda você vai dar na mão dos dois? Eu tenho certo... Tenho minhas dúvidas. Eu tô com certo medo, pra falar bem a verdade, do Fox implorar pra escolher um quarterback na primeira rodada pra ele conseguir se manter no mínimo mais umas 2, 3 temporadas no time. Porque a gente sabe que assim, quando o head coach vai lá e tá com um time que tá tendo um recorde negativo, né? É igual 3-13, porra, horrível. A gente tá com recorde negativo, aí ele vai lá e drafta um quarterback, você não vai demitir o head coach na próxima temporada já. Ele acaba ganhando um créditozinho ali de 2, 3 anos, porque fica aquela, mas talvez o time tá evoluindo no geral, mas o quarterback ainda tem que desenvolver, então vamos continuar com ele. Eu tenho esse certo receio que pode acontecer uma coisa desse tipo. Mas a minha expectativa da temporada é que não passa de 8-8 de jeito nenhum, porque mesmo que a gente drafte um quarterback lá no primeiro e segundo round e contrata o Tyrod Taylor na free agency, ainda de qualquer jeito vão ser 2 quarterbacks que vão estar no primeiro ano do sistema. A gente sabe que o primeiro ano do sistema, todo mundo fala que não adianta esperar nada, que o ataque não vai render. Então, independente do que for feito, se o Cutler sair, eu acho que o time não vai conseguir passar de 8-8, mas eu espero com sinceridade que o Logan comece a se tocar um pouco mais no jogo terrestre e que a gente arrume os buracos da defesa. Então, não passando de 8-8, eu acho que a gente vai conseguir se empolgar um pouco mais jogo a jogo, não tendo aquelas decepções de vamos assistir o primeiro half e depois o segundo half a gente nem assiste, porque a gente sabe que vai ser aquela surra, né? Acho que vai ser um time um pouco mais competitivo, apesar de que não passe de 8-8. Eu só queria falar uma coisa, que vocês 3 estão errados, viu? Só isso. Desculpa, tenho um compromisso com a verdade. Mas só uma coisinha, assim, esse ano foi ruim, o 13-3 doeu muito. Foi o pior ano em derrotas e vitórias do Chicago Bears. Mas a gente viu peças, sabe? A gente viu o Leonard Floyd, que a gente vê claramente que vai ser um cara pro futuro. A gente viu o Jordan Howard, a gente viu o Cole Whitehair. A gente tem um time sendo montado. O Pace acertar em cheio, assim como ele fez com Howard, assim como ele fez com Whitehair, num quarterback, assim, seria a melhor coisa que já aconteceu pro Chicago Bears depois do Super Bowl, claro. Mas porque esse time precisa de um quarterback, cara. O Chicago Bears nunca foi uma franquia de muitos grandes quarterbacks e um quarterback só Sid Luckman, só Sid Luckman na história, assim, que você pode falar, esse cara é elite da NFL. Exatamente. Aquele quarterback franchise, acho que até o Pedro fala, meio peladeiro, né, tipo Aaron Rodgers. Joga fácil, gente, né? Aquele cara joga fácil. Exatamente, aquele cara que faz umas paradas que você não entende como ele faz. Eu acho que seria bom. Claro, não é uma coisa que você acha todo draft. Mas, assim, um quarterback pra gente, mesmo supondo assim, que mesmo estando com John Fox e Darryl Loggins, achando um quarterback que vai dar certo, isso é uma parada que vai durar muitos anos e vai ser muito bom pro Chicago Bears por anos e anos. Eu já falei um monte de vezes que eu odeio até a ideia de se pensar em draftar QB depois do terceiro round, eu acho que é inútil. Não, depois do terceiro round de jeito nenhum. Eu acho que depois do terceiro round você pode esquecer. Mas tem Russell Wilson, tem Tom Brady. Tá, e tirando esses 2 caras, quem mais? Assim, só o Dak Prescott, que ainda é uma incógnita. Tem o Fails. Mas o Dak Prescott, assim, ele caiu pro quarto round? Caiu, mas ele não caiu por falta de talento. Ele era um dos melhores quarterbacks da NCAA quando ele tava jogando. Só que ele teve os problemas fora de campo dele. Então ele caiu, mas verdade, era mais aquela coisa de caráter que o pessoal fala, né? Que a incógnita dele ser fora de campo, não dentro de campo. E óbvio, ele conta com... o head coach dele era quarterback titular da NFL. O jogo terrestre impecável, a OL absurda. Então... Nossa, ele tá no melhor lugar possível para ser um quarterback rookie. Exatamente. Bom, então acho que ficamos por aqui. Esse foi o primeiro podcast do Chicago Bears Brasil, junto com o Chi-Town Football. Espero que todos tenham gostado. Quem sabe aconteçam mais uns podcasts aí. Manda um abraço aí pra galera aí. Falou, galera. Abraço. Valeu aí, galera. Falou. Abraço de Pai Mário.